Raio-X é o nosso quadro em que a gente foca em um assunto, em uma empresa, em um ativo, em um setor específico. E hoje a gente vai conversar sobre as expectativas para o câmbio e entender um pouco por que é tão difícil, inclusive, fazer projeção de dólar. Quem está junto com a gente é o André Kitahara. André, seja muito bem-vindo aqui às nossas lives, mais um parceiro nosso aqui da ZQuest. André, me disseram que você é gestor de macro e renda fixa na ZQuest. Passaram certo aqui? É isso mesmo, Greg. Obrigado pelo convite aí. Imagina, eu que agradeço. Você também, Kitahara é de ascendência japonesa, certo? Sim, eu faço parte da comunidade nipônica também. É isso, a galera aqui tá bombando sempre. Muito obrigado. André, direto ao ponto. Primeiro, vamos às dores. Eu queria saber por que é tão difícil projetar câmbio. Desde que eu comecei a trabalhar com o jornalismo econômico, é uma constante nas minhas conversas com os economistas, especialmente falando em macroeconomia mesmo. A galera fala, cara, projeção de câmbio existe para humilhar economista. Eu queria saber e pedir um esforço didático da sua parte. Por que projeção de câmbio é tão difícil assim? Eu acho que a maior dificuldade no câmbio talvez seja a parte mais importante para quem opera e tenta ganhar dinheiro nesse mercado, é mapear o fluxo, né? Você entender o fluxo de capitais. Então, assim, quando você fala de câmbio, eu não vou nem falar especificamente do dólar contra o real, mas isso é aplicável a qualquer par de moeda, né? Quando você fala de moeda, você sempre está falando em valor relativo, seja o euro contra o dólar, por exemplo, a economia americana contra a economia europeia, o euro contra o ien, o real contra o dólar, você está sempre comparando duas economias e o fluxo de capitais entre essas duas economias, né? Então, assim, quando você fala em valuation, etc., de variáveis mais estáticas, é muito difícil você aplicar isso ao mercado, porque o câmbio fatalmente vai refletir o fluxo de capitais e não necessariamente o valuation, onde as métricas, por exemplo, que são muito usadas, né, diferencial de juros ou diferencial de crescimento, termos de troca, variáveis de câmbio real, sugerem que o câmbio possa estar, né? Então, realmente é uma variável muito difícil de você cravar um valor justo para ela, né? Aula 1, falando sobre câmbio. Basicamente, quais são as razões principais, historicamente até falando, para valorização ou desvalorização de uma moeda em relação à outra? Tá, assim, de forma muito simples, é você mapear fluxo, né? Agora, o que motivaria, aí vou pegar um exemplo do próprio Brasil, tá? O que motivaria um investidor global a trazer dólares ou divisa de qualquer país, de qualquer outra moeda para o Brasil, né? E aí eu vou colocar 3 vetores de valuation de moeda que são muito importantes e que a gente leva em consideração diariamente para operar. O primeiro delas é o diferencial de juros, ou seja, o quanto a moeda local, aí no caso o Brasil, paga de juros vis-à-vis o seu par ou os seus pares. Então, você falar de dólar real, é o diferencial de juros pago pelo Brasil versus a economia americana. E, assim, o Brasil tem um histórico de pagar juros bastante mais altos que os Estados Unidos, e hoje não é diferente. A gente tem a taxa overnight brasileira muito próxima de 14%, e nos Estados Unidos ao redor dos seus 5,5%. Então, você continua tendo vantagem de trazer capital dos Estados Unidos para o Brasil, simplesmente para receber juros. Um outro vetor importante... Só uma questão para entender isso na prática. Basicamente, você tem um investidor gringo, a gente está falando provavelmente de grandes investidores, certo? Não é um investidor pessoa física. Ele pega dólar, o cara está lá na gringa, ele está trabalhando, sei lá, num family office. Aí ele pega um volume específico de dólar e troca por real para comprar títulos da dívida do governo brasileiro e receber essa grana? Sim, eu vou dar um exemplo que talvez seja bem simplório, tá? Vamos imaginar que a taxa do câmbio do dólar real está R$5, tá? E você toma dinheiro emprestado nos Estados Unidos a 5% para aplicar no Brasil a 14% durante o prazo de um ano, digamos. Você vai oferir um diferencial de juros entre o que você tomou de dinheiro emprestado e o que você vai aplicar, de grosso modo, sei lá, 9%, digamos. Se o câmbio no final, ao final de um ano seguir 5 para 1, R$5, você ganhou todo esse diferencial de juros, você entende?
Se o Entendi. câmbio se depreciar seus 9%, você sai meio que no 0 a 0. Então você tem uma vantagem em acruar juros no Brasil, ao invés de aplicações em juros nos Estados Unidos, entende? Entendi. E no momento como esse, em que a gente começa a discutir a queda dos juros no Brasil e deve haver uma retomada no processo de aperto monetário dos Estados Unidos, qual que é a tendência disso sobre o câmbio? Então, a tendência de curto prazo, eu diria que realmente é você ter um fechamento desse diferencial de juros, né? O Brasil está muito próximo de um processo de queda de juros, os Estados Unidos ainda um pouco incerto no sentido de que pode ser que tenhamos uma ou duas altas de juros nos Estados Unidos ainda, tá? Uhum. Mas se você olhar em nível, o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos ainda segue bastante elevado, né? Principalmente para prazos muito curtos, aí se pegar operações curtas mesmo, de, sei lá, 6 meses, assim, você vai continuar tendo um diferencial de juros bastante aberto e em favor do Brasil. Entendi. E olhando recentemente, né, para o nosso histórico, as últimas 4, 5, vamos estender um pouco mais, 8, 9 semanas, a gente viu uma apreciação do real em relação à moeda americana. O que aconteceu que a gente está vendo agora o dólar abaixo dos R$ 5? A gente fechou hoje em 4,85, André. Então, o que tem havido, assim, a gente pode colocar vetores aí de apreciação tanto para Estados Unidos como para o Brasil. Para o Brasil, especificamente, a gente tem sido muito surpreendido aí nos últimos meses, eu diria desde o início do ano, com o fluxo de entrada de dólares, né? Via super safra, assim, tem tido muito. A balança comercial brasileira tem surpreendido positivamente de forma recorrente, né? No ano de 2023. Além disso, você tem um processo global de um certo enfraquecimento do dólar nas últimas semanas, tá? Então, você olhar especificamente para o dólar real, a gente teve aí não só um benefício no Brasil de ter recorrentes surpresas de fluxo cambial, principalmente vindo de balança comercial, como um processo de dólar um pouco mais fraco lá fora, tá? Entendi. Outra coisa que comumente se diz sobre a moeda americana é treta política, né? Quando há treta política, que talvez seja o exemplo mais comum aqui para nós no Brasil, mas incertezas de maneira geral acabam fazendo com que o dólar suba em relação ao real. Por que isso acontece? Por que exatamente o dólar se torna uma medida de risco? Assim, o mercado financeiro global, a moeda que você consegue se financiar, ou seja, tomar empréstimos de forma mais fácil e a prazos longos, assim, você tem uma extrema liquidez, até pelo padrão global, seu dólar é o próprio dólar americano. Então, quando você tem um aumento de percepção de risco no mercado ou um aumento de volatilidade, a tendência é as pessoas quererem pagar suas dívidas ou tomar menos dívidas, certo? E isso causa uma repatriação de dólares de forma generalizada. E isso causa uma demanda maior por dólar e apreciação cambial de dólar, né? Em termos de dólar para qualquer par de moeda, praticamente. Quanto investidores, pensando do ponto de vista do investidor, eu sempre vejo manchetes que falam: houve uma montagem, uma desmontagem de posição em dólar. Como que isso acontece exatamente? Isso é um produto que está disponível para o investidor pessoa física, por exemplo? Como que eu monto uma posição defensiva em dólar? Então, cada vez está mais fácil você expatriar capital, né? Via os próprios bancos, ou existem até fundos estrangeiros sendo oferecidos aqui no Brasil. Então, você dolarizar parte do seu patrimônio está cada vez mais fácil, né? Eu acho que para o investidor aí de pequena monta, essa seria a forma mais simples de você fazer algum tipo de proteção cambial no portfólio, tá? Entendi. São os produtos normais mesmo, de dar um jeito de se expor mais a outras economias, né? Olhando prospectivamente, André, quais você diria para o investidor que são os fatores que o investidor deve prestar atenção ao longo dos próximos meses, que podem ser definidores para qual direção deve ir a moeda americana em relação ao real?
Então, como eu vinha falando, você tem esses três vetores de valuation de moedas, né? Então, o primeiro eu falei que é o diferencial de juros, que a gente debateu um pouco. O segundo, que é também bastante importante, é diferencial de crescimento, ou seja, o fluxo de capitais global quer alocar o seu dinheiro em economias que tendem a crescer mais. Então, países que têm o diferencial de crescimento mais elevado são os que mais atraem capital no mundo. E o terceiro, não menos importante, são os termos de troca. Termos de troca, basicamente, é a diferença de preço de tudo que uma dada economia exporta vis-à-vis o que importa. No caso do Brasil, desde o Covid, o que a gente tem visto alguma apreciação das commodities, de forma geral, apesar de ter tido uma depreciação durante o ano de 23, desde o Covid a gente tem uma apreciação relevante das commodities. E isso tem beneficiado, é um vetor de apreciação cambial, tá? Para o real se apreciar contra o dólar. Então, assim, para quem pensa câmbio e quer ganhar dinheiro com isso, tem que sempre ter esses três fundamentos, ou esses três vetores de valuation de moeda em mente. Agora, para mais curto prazo, e aí falando mais especificamente do dólar real aqui, da nossa economia, não só o real, como eu diria que todos os ativos brasileiros, eles sofrem com essa incerteza fiscal, incerteza política mais recente, né? Apesar da melhora aí, da diminuição da incerteza, existe algum prêmio nos ativos brasileiros por conta disso, e vai continuar tendo até a gente resolver esse problema, né? Dá para reconhecer que teve muito avanço. Eu acho que reformas como reforma tributária, se vier alguma coisa que simplifique o modelo, gere algum tipo de melhora no ambiente de fazer negócio no Brasil, o câmbio deve se beneficiar de certa forma, assim como o mercado de juros e bolsa. Então, eu diria que mais para curto prazo, o que tem que olhar é a agenda legislativa, e para o mercado lá fora é muito inflação, né? Assim, eu diria que a grande cruzada aí dos bancos centrais globais, o americano, o europeu, a Inglaterra também, é tentar domar a inflação, né? Aparentemente, esses países estão mais próximos do fim dos seus ciclos de juros, mas a incerteza ainda é grande, né? Sim. Espero que eles consigam fazer isso sem jogar a economia global num processo excessivo. E uma última pergunta que eu empresto aqui do Valdir Nunes. Ele pergunta como que fica o dólar se vingar essa iniciativa dos BRICS de criar uma nova moeda de pagamento entre os países que compõem o bloco. Mas eu até estendo, porque tem muito desse papo também de usar mais o yuan, ou de criar uma moeda virtual entre Brasil e Argentina, ou uma moeda virtual entre os países que compõem o Mercosul, e essas iniciativas podem ser replicadas para outros blocos e grupos econômicos ao redor do mundo. O futuro é um futuro menos dependente de dólar, na sua avaliação, André? Olha, isso tem acontecido de uma certa forma, mas eu diria que é muito incipiente ainda, né? Existe bastante mais comércio sendo feito em yuan, mas assim, a gente está muito longe ainda de discutir uma perda da hegemonia do dólar. O dólar vai seguir sendo a principal moeda aí para comércio e para investimento no mundo inteiro. Assim, eu não tenho muita dúvida que no curto, médio prazo, o dólar ainda vai ser a principal moeda para se olhar, tá? E aí essa pergunta de moeda comum entre Brasil, Argentina, países dos BRICS, etc., eu acho que está muito ainda no mundo das discussões e também não tem muita clareza, né? Eu acho que foi essa semana ou semana passada que a gente teve uma notícia de que não seria uma moeda que substituiria o real, por exemplo, no caso do Brasil, seria mais uma unidade de conta do que efetivamente uma moeda que você pudesse transacionar. Então, existe muita dúvida de como essa moeda comum aconteceria, assim, está muito no campo da Sim. especulação ainda. Seria só para pagamento? Seria uma moeda que a gente iria, né, numa churrascaria em Buenos Aires e pagaria Exato. com essa moeda? Bom, espera-se, né? O governo pode gostar da Argentina, mas não, rasgar dinheiro ainda não está rasgando, né? André Kitahara, gestor de renda fixa e de estratégia macro também na ZQuest. Obrigado, André, pela sua participação. Portas sempre abertas. Volte em breve, tá? Obrigado, Greg. Um abraço.